Olá a todos, sejam bem-vindos ao Arte Culturas. Nesse momento farei uma introdução ao Renascimento no que diz respeito à pintura, apresentando dois pontos fundamentais da pintura no Renascimento, que é a pintura a óleo, o desenvolvimento da pintura a óleo e o desenvolvimento da perspectiva, principalmente no campo do desenho, que vai afetar não só a pintura, quanto a arquitetura. E dessa forma não quero, nesse vídeo, nessa aula, mostrar todos os aspectos da pintura em todo o Renascimento. Isso é desenvolvido em outras aulas mais avançadas dentro do Arte Culturas. Mas dar um panorama, dar uma ideia daquilo que será trabalhado com muito mais profundidade. E vale lembrar que tanto o vídeo, a aula sobre a pintura a óleo no Renascimento e a aula de perspectiva serão vistas com mais detalhes no curso exclusivo para assinantes aqui no Arte Culturas, ou seja, esse vídeo é apenas uma introdução com alguns cortes, onde eu apresento os aspectos principais e fundamentais da pintura a óleo no Renascimento e da perspectiva. Então vamos ao vídeo. E as técnicas de pintura a óleo começam a ser descritas já durante o início do Quattrocento. Então lá no final do Trecento, início do Quattrocento, onde muitos autores já situam o início do Renascimento, então no final de 1300, início de 1400, onde temos a figura de Cennino Cennini, que é o autor do Il Libro dell'Arte, escrito no início do século XV, sobre a arte do Renascimento, onde ele irá descrever pigmentos, pincéis, painéis, a fresco, as técnicas de desenho e pintura e os materiais da sua época. Eu comento um pouco mais sobre a cor, especialmente cores, no meu livro Cor, Fundamentos Artísticos e Estéticos nas Artes Plásticas, que está disponível na versão Kindle, e-book, e também na versão impressa na Amazon. E a pintura a óleo? A sua atribuição e utilização regular, ela é dada aos irmãos Jan e Hubert van Eyck, né, pintores de Flandres, né, atual Bélgica e Países Baixos, mas sabe-se que eles não foram os inventores dessa técnica. Então, durante algum tempo, acreditou-se que foi atribuído a eles a invenção dessa técnica, mas hoje isso não é aceito, né? Não é acreditado. Então, mas sabe-se que esses irmãos, né, importantíssimos na história da arte no norte da Europa, ali no final do gótico, no gótico internacional, quando se inicia o Renascimento na Itália, os irmãos Jan e Hubert van Eyck foram fundamentais para o desenvolvimento da pintura a óleo, entre elas esse óleo sobre madeira que vemos aqui, a Madonna do Chancellor Rollin, que está no Louvre, uma belíssima obra que já nos apresenta aquelas características fundamentais daquilo que a pintura a óleo vai oferecer nas artes ocidentais e mundiais. Uma maior riqueza de detalhes, um alcance do naturalismo, né, do assim chamado realismo, uma profusão da luz no quadro, né? Enfim, isso irá se casar com a ideia, com a mentalidade do Renascimento italiano, como veremos daqui a pouco. E esse desenvolvimento da pintura a óleo se deu da seguinte forma, né? Generalizando aqui de uma maneira geral, com uma adição maior e gradual de óleo de linhaça, podiam ser outros óleos também, nas têmperas. Essas têmperas eram tintas feitas basicamente com o aglutinante do ovo, né, a gema do ovo, por exemplo. Então, cada vez mais esses óleos que eram usados para compor essas tintas começaram a receber uma quantidade maior e os artistas e artesãos foram percebendo as vantagens de se utilizar o óleo em relação à têmpera, né? Quer dizer, a têmpera continuou o seu uso, né, em diversos fins na pintura, no meio pictórico, mas a pintura a óleo foi ganhando cada vez mais espaço e mais adeptos à medida em que
também se adequava aos propósitos de novas ideias e novas concepções artísticas que vinham com o Renascimento. Nessa figura nós podemos ver maiores detalhes da pintura, como que os artistas irão alcançar uma técnica mais rigorosa, uma técnica mais demorada, já que a pintura a óleo tem um tempo de secagem maior, ela permite que o artista retome o seu trabalho nos mesmos pontos durante vários dias antes que a tinta seque. Isso já não acontece na têmpera a ovo, a têmpera seca rapidamente. Então isso vai também criar um novo ritmo de trabalho em ateliê, um novo ritmo de pintura que, para uma boa parte dos artistas, será de extrema vantagem, e gradualmente a pintura a óleo irá tomar o espaço da pintura, digamos, erudita nas academias de arte. Então os artistas vão cada vez mais serem treinados na pintura a óleo, tanto no suporte quanto madeira, mas também nas telas, na pintura em tecido, que vai se desenvolver nesse período em diante. Pois bem, sobre a tela, a pintura a óleo pode ser facilmente transportada, aumentando o intercâmbio de imagens e difusão das ideias renascentistas. Então basta imaginar que a pintura a óleo, depois que ela secou no seu suporte, sobre a tela, ela pode ser enrolada, colocada em tubos e ser facilmente transportada em maior quantidade para outros lugares, enquanto que uma pintura sobre madeira, num suporte rígido, dificulta mais esse transporte. Então acaba que na logística de transporte de pinturas, a pintura a óleo tem uma vantagem maior. Isso facilita, isso ajuda justamente na difusão das ideias renascentistas, dos estilos de pintura que vão se desenvolvendo, das ideias, dos conceitos que estão se formando. Então basta imaginar que um pintor desenvolve uma técnica na Itália, por exemplo, o esfumato de Leonardo da Vinci é desenvolvido na Itália, e isso pode ser facilmente difundido por outras regiões a partir desse transporte mais rápido e mais eficiente. Assim como uma técnica que é desenvolvida mais ao norte pode chegar aos pintores ao sul também de uma forma mais fácil. Os suportes tradicionais: a madeira preparada com carbonato de cálcio e cola animal, tela de linho preparada também com base de gesso cola. E o Leonardo da Vinci, na Última Ceia, por exemplo, um fato aqui curioso, ele experimentou óleo com afresco, algo que não era tentado, não era experimentado, aplicando uma secagem rápida e quente, mas o resultado foi desastroso, ou seja, o Leonardo da Vinci tentou fazer afrescos usando as técnicas a óleo, mas aquilo não obteve sucesso. A pintura, a Última Ceia, ela foi descascando rapidamente, destruindo todos os acabamentos que o Leonardo da Vinci havia feito, sobrando, então restando apenas aquelas cores e os desenhos iniciais, sendo que o que ele havia feito por fim, os seus acabamentos, foram destruídos com o tempo. E a pintura torna-se, dessa forma, paradigma dos movimentos das artes plásticas, especialmente na cor. Então sempre que vamos discutir a cor nas artes, a pintura se torna o carro-chefe. A partir da pintura é que as cores irão serem protagonistas dos grandes debates. Então, principalmente aqui do Renascimento para frente. A cor não será tão vista e apreciada no meio da escultura, por exemplo, mas a pintura é o meio por excelência onde a cor se manifesta. E decorrente dos desenvolvimentos da pintura a óleo, nós temos a melhoria das técnicas naturalistas, capacidade maior de veladuras e cintilações de cores, ou seja, as veladuras são as camadas de transparência que podem ser aplicadas na pintura a óleo. Geralmente, uma das técnicas mais utilizadas na pintura a óleo é a veladura, ou seja, são aguadas, são camadas muito translúcidas de tinta, de pigmentos,
que vão se sobrepondo. O artista espera uma camada secar ou quase secar para depois aplicar uma outra camada. Isso também pode ser feito inclusive usando vernizes. Então é importante que quem trabalhe com a tinta a óleo ou quem trabalhe com restauração entenda dessas técnicas artísticas para não ocorrerem algum engano, por exemplo, na restauração, onde uma restauração equivocada pode, inclusive, remover uma veladura artística intencional do artista que foi ali misturada com um determinado verniz. Então, por isso que os exames devem ser muito profundos e sérios. E o Leonardo da Vinci, ele desenvolve uma técnica muito famosa e conhecida, característica do seu trabalho de pintura, que é uma bela atribuição da pintura a óleo, que é o esfumato, né? E em decorrência também desse esfumato, um desenvolvimento da perspectiva atmosférica, né? O esfumato é justamente essa técnica, como vemos aqui de Bernardino Luini, que é da escola de Leonardo da Vinci, é um desses pintores extremamente influenciados que girava em torno da figura do mestre, né, de Leonardo da Vinci, onde vemos essas passagens de luz e sombra muito suaves, muito de uma forma bem suave e característica da técnica de Leonardo da Vinci, que inclusive utilizava da técnica de veladura com muita profundidade. A pintura a óleo promove um maior tempo de secagem, dando aos artistas uma grande vantagem no decorrer do seu trabalho. Né? Os artistas não precisam executar rapidamente uma pintura ou definir um campo de cor por causa do rápido tempo de secagem que as têmperas oferecem, né? E ofereciam, sendo que o artista ganha maior desenvoltura para estudar as cores, ou remover, ou retrabalhar um determinado tom. Os planos de cor e desenho. O Heinrich Wölfflin, nos Conceitos Fundamentais da História da Arte, que é um livro fundamental para quem está estudando aí a História da Arte, ele vai justamente se utilizar das formas como os renascentistas aplicavam as cores nas pinturas para também tecer a sua crítica, né, a sua análise, inclusive formal e estilística, para diferenciarmos o Renascimento do Barroco, não é? A claridade do Renascimento, a clareza formal do desenho em detrimento a toda a questão do claro-escuro no Barroco, enfim, sobre o trabalho de Wölfflin, né, os escritos de Wölfflin, eu também comento em outro momento, numa aula dedicada a esses estudos. E grandes obras de arte, como Botticelli, as pinturas de Botticelli, O Nascimento da Vênus, já 1485-86, ainda são feitas nas técnicas de têmpera sobre madeira, como essas belíssimas pinturas que são icônicas de toda a história da arte, ou seja, nem todas as pinturas do Renascimento, como nós conhecemos popularmente, são feitas com a tinta a óleo. A têmpera a ovo, ela ainda está sendo difundida academicamente, porém, gradualmente, a tinta a óleo irá substituindo especialmente as pinturas de cavalete ou as pinturas de altares, de retábulos, serão feitas ou em madeira ou no suporte de tecido. Bom, a perspectiva da história, ela sempre foi vista e percebida durante as eras na arte ocidental, da Grécia e Roma especialmente. E o que é a perspectiva, né? Historicamente, ela nos apresenta esforços de aproximação à problemática da representação do tridimensional no bidimensional, ou seja, representar no plano bidimensional, uma folha de papel, por exemplo, uma tela, uma parede, uma ideia tridimensional, ou seja, como que eu vou representar um cubo que é tridimensional, ou um corredor, uma perspectiva, uma paisagem, né, um cenário interno, um ambiente interno,
ou externo, a fachada de um edifício, na parede, na tela, no papel. Quer dizer, a perspectiva ela é um estudo dentro do campo do desenho, dessa representação gráfica, de como é possível transpor, né, de diversas formas, ideias tridimensionais, representações tridimensionais para esse plano bidimensional. E os gregos denominavam o fenômeno perspectivo como escorço. Já os romanos chegaram mais próximos da perspectiva com ponto de fuga, que é essa que vemos aqui. Então é conhecida como perspectiva espinha de peixe. Dos romanos nós não conhecemos nenhum tratado ou nenhum desenho ou que tenha uma fórmula, que tenha uma regra muito bem definida do ponto de fuga. Apesar de que nós sabemos e conhecemos afrescos romanos que aproximam do ponto de fuga de uma maneira espetacular, mas nada que tenha ficado documentado, nem no Tratado de Vitrúvio teremos a descrição exata da perspectiva. Né? E na Roma Antiga podemos ver no quarto estilo de pintura os exemplos mais belos dessas perspectivas da Antiguidade Clássica. Então os romanos desenvolveram 4 estilos de pintura, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, né, representando pedras, materiais, cenas teatrais, cenas de perspectiva ilusionista, né? Enfim, esses 4 estilos de pintura eu explico na minha aula sobre Roma Antiga, no curso especial sobre Roma Antiga, que também está disponível no meu livro Roma Antiga para Artistas, Arquitetos e Viajantes. E o Panofsky também comenta um belíssimo texto que eu já recomendo aqui como uma introdução à perspectiva, que está no livro História da Arte Italiana, que é um texto que se chama A Perspectiva como Forma Simbólica, onde o Panofsky, através de Argan, né, o Giulio Carlo Argan insere esse texto de Panofsky nessa obra, ele desenvolve um texto a respeito da forma simbólica da perspectiva durante o período renascentista. Aqui podemos ver uma pintura do quarto estilo de pintura romano, de um afresco de um cubículo, o cubículo é um quarto de dormir, né, da vila de Fanius Sinistor, né, em Boscoreale. Boscoreale fica perto ali do Vesúvio, perto de Pompeia, né, nos arredores ali de Vesúvio, né, do Monte Vesúvio. Onde a perspectiva por ponto de fuga ela já se apresenta, mesmo que não perfeitamente, né, matematicamente perfeita, mas ela já se encontra dada de uma forma intuitiva com toda a sabedoria dos artistas e dos artesãos romanos. Isso só será teorizado formalmente, documentado, né, de uma forma precisa realmente durante o Renascimento, com os primeiros grandes arquitetos, pintores e os tratadistas, como Brunelleschi e como Leon Battista Alberti. Pois bem, dessa forma, o Renascimento nos traz a descrição moderna da perspectiva, com os primeiros experimentos de Brunelleschi, especialmente. Né? Então, o Brunelleschi foi um célebre arquiteto da Renascença que se dedicou aos estudos matemáticos da perspectiva linear ao lado de Masaccio. Então, eu tenho aulas sobre Brunelleschi com maiores detalhes das suas obras arquitetônicas, divididos em aproximadamente 4 ou mais aulas. E temos a aplicação aos planos arquitetônicos e valorização nas artes liberais. Então a perspectiva não foi usada só na pintura, ela foi usada nos projetos arquitetônicos e foi fundamental para valorizar o nome do arquiteto, a profissão do arquiteto frente aos intelectuais da sua época. Né? Então, quer dizer, a arquitetura passa a pertencer, através desses intelectuais, esses tratadistas como Alberti, ao círculo das artes liberais. A arquitetura, a pintura e a escultura, na Idade Média, não eram vistas como artes liberais. E sobre as artes liberais, o que é uma arte liberal, né, a diferença de artes liberais e artes mecânicas, também fica para um outro momento, porque é muito complexo. Mas o que é importante percebermos é que o desenvolvimento do desenho de perspectiva ele é crucial para a formação
da profissão do arquiteto moderno, assim como dos artistas, como principalmente os pintores e os escultores, que serão vistos como, de certa forma, artes superiores às demais, naquele período. E o Leão Batista Alberti foi um teórico e profissional da arquitetura, da pintura e escultura e é considerado um dos autores das primeiras formulações sobre as leis de perspectiva. Então, os arquitetos, os artistas passarão a definir as suas obras, a organização do espaço, ao entendimento do mundo visível, de acordo com essas teorias de desenho, com essas regras que vão se estabelecendo, com essas formas que vão se consolidando como uma forma de descrição do mundo, né? Como podemos entender, isso não é a realidade em si, mas uma forma de compreensão da realidade através de regras de desenho. E a perspectiva é um produto, inclusive matemático, dessa percepção, né? De uma forma de se representar o mundo tridimensionalmente num plano bidimensional. Então, gradualmente, os artistas passarão por toda uma formação acadêmica e a perspectiva se tornará uma constante no mundo da arte, até o século XX, quando os artistas de vanguarda vão propor rupturas na representação artística em que a perspectiva já não será uma constante, não é? Mas ela continua, claro, nas artes do século XX, obviamente, e é utilizada até hoje. Né? Não quer dizer que a perspectiva deixou de ser usada. Pelo contrário, ela ainda é bastante utilizada e faz parte da formação de qualquer artista ou, claro, qualquer arquiteto. E Argan, na História da Arte, nos diz, né, na História da Arte italiana, a perspectiva não é, portanto, uma reflexão intelectual sobre o dado percebido pelos olhos, mas o modo de ver segundo o intelecto, primeiro com a mente e depois com os olhos. E vemos aqui Leonardo da Vinci, o estudo de perspectiva para a adoração dos magos. E para esses artistas e arquitetos renascentistas, a perspectiva é a harmonia, o produto de uma racionalidade superior e divina que confirma o acordo perfeito entre o homem e a natureza. A perspectiva é uma forma racional de entender a criação. Né? Também havia comentado isso nas aulas no vídeo anterior sobre a pintura a óleo, a influência da pintura a óleo no Renascimento. Então, a perspectiva auxilia essa percepção da criação, da organização do mundo, não a partir apenas de dados simbólicos, como era a percepção medieval, em essência, mas o renascentista observa através da realidade direta e como que esses aspectos se manifestam no mundo. E a partir dessa percepção direta é preciso o desenvolvimento de mecanismos de representação disso. E esses próprios mecanismos de representação contribuem para as investigações, não só no campo artístico, mas também num campo, digamos, científico do ponto de vista moderno. E essas características, né, esta característica passou a se tornar recorrente na arte do Quattrocento. Não apenas a perspectiva tornava-se uma maneira de demonstrar profundidade, como também ela passou a ser um novo método compositivo. Os artistas passam a compor as suas obras, a questão de organização, de peso, de harmonia, de simetria, baseados nas perspectivas. As pinturas passaram a apresentar uma cena única, coerente, ao invés de uma combinação de situações diversas. Claro que há exceções nisso, obviamente, né? Mas em geral as pinturas tendem a ter um cenário único composto, onde se organiza por uma profundidade. E Leonardo da Vinci construiu seu entendimento da perspectiva não apenas através da rígida formulação da perspectiva linear, mas também compreendendo a perspectiva levando em consideração o ar, ou a atmosfera, presente entre o observador e o objeto observado. Ele acreditava que não apenas o tamanho, mas também a aparência dos objetos mudava à medida em que as distâncias aumentavam.
William Turner foi um dos grandes adeptos da perspectiva atmosférica, onde explorou com muita intensidade os efeitos luminosos na pintura. Então aqui nós temos um belíssimo exemplo de como o Leonardo da Vinci, na sua técnica do esfumato, agregado a essa percepção da perspectiva atmosférica, cria essas nuances permitidas pela técnica da tinta a óleo. Né? A tinta a óleo que vai dar essa possibilidade ao artista explorar com mais tempo e mais delicadeza todas essas nuances. Não que isso não seja claramente possível numa técnica de têmpera a ovo, não é? Mas a pintura a óleo facilita esse processo e irá ser uma constante dentro do processo criativo e influenciará demais artistas que virão em sequência. E chegamos nessas belíssimas obras do Renascimento, como a cidade de Urbino, a tábua de Urbino, né, que representa a cidade ideal, atribuída a Luciano Laurana. Né? Enfim, temos a ideia de uma concepção urbana baseada, inclusive, em formas clássicas. Nós vamos ver referências ao Panteão, aos Tolos, ao Coliseu, aos edifícios da Roma Antiga, às ínsulas, não é? Mas uma cidade ordenada através de regras matemáticas, de um plano de ruas bem traçado, bem delineado, muitas vezes ortogonal. Né? Nem toda cidade planejada renascentista ela é ortogonal, vale lembrar. Não é? Por exemplo, a cidade de Pienza não é um plano ortogonal, mas enfim, a ideia renascentista de uma cidade ideal, ela é uma cidade que reativa conceitos principalmente formais e estilísticos da antiguidade clássica, da Roma Antiga, mas também um sentido de ordenação, de uma clareza visual que é auxiliada pelo planejamento com a perspectiva. Outro exemplo de uma cidade ideal seria esta pintura de Fra Carnevale, né, entre 1480 e 1484, né, onde podemos ver a aplicação do ponto de fuga, da perspectiva em ponto de fuga, de uma forma clara, com os elementos da Roma Antiga, com uma arquitetura baseada na Roma Antiga. Podemos ver um modelo de coliseu, arcos triunfais, edifícios que até se inspiram, né, visualmente nas ínsulas romanas, das antigas tradições, não só da antiga Roma, mas também medievais da Itália, mas uma cidade ordenada, uma cidade que é percebida dentro de uma racionalidade, e não uma cidade apenas desenvolvida de uma forma espontânea e orgânica, mas há uma intenção racional num planejamento cuja perspectiva será uma das auxiliares desse pensamento e desse planejamento, mesmo que idealmente. Pintores como Pietro Perugino, a entrega das chaves, que está lá no Vaticano, na Capela Sistina, que é um afresco, né, não uma pintura a óleo, nós podemos ver a perspectiva aqui apresentada. Né? Então aqui tem um desenho esquemático de como que a perspectiva ela nos dá não só a percepção da arquitetura idealizada do Renascimento, baseado na Roma Antiga, mas também as influências do que estava acontecendo na contemporaneidade, como o próprio Domo de Florença, que ocupa, né, o centro da paisagem, aqui de uma forma simbólica e inspirada nesse edifício central. E não só a perspectiva, mas também a regra de ouro, a proporção áurea também, ela é valorizada durante o Renascimento como uma percepção da ordem e da clareza de um intelecto superior, uma criação divina, uma ordenação divina e uma forma onde o homem pode buscar aquele sentido do belo, da beleza clássica, aquilo que também foi apresentado por Vitrúvio, né, que Leonardo da Vinci então desenvolve o seu famoso desenho do homem vitruviano, né, em 1490, que é o símbolo do próprio espírito humanista da Renascença. E a arte do período reflete as características do desenho: classicismo, razão e simetria. Então, regras que serão
apreciadas durante o Renascimento e o Alto Renascimento. E no estudo da perspectiva, precisamos conhecer essa figura importantíssima, Masaccio, antes de Leonardo da Vinci, aquela primeira geração de gênios, propriamente do Quattrocento, né? Brunelleschi, Masaccio e Donatello. Brunelleschi na arquitetura, na ourivesaria, né? Mas especialmente na arquitetura, Masaccio na pintura e Donatello na escultura. E vemos aqui a Trindade Sagrada de Masaccio, que está em Santa Maria Novella, em Florença, que isto é uma capela lateral ilusionista, não é um retábulo esculpido em madeira tridimensional, mas é uma capela lateral, como veremos uma foto aqui a seguir, uma capela lateral pintada de uma forma ilusionista, ou seja, ela é uma pintura que cria uma ilusão para dentro da parede, né? Que é a criação do espaço plástico renascentista. A base temos um esqueleto representando todos os seres humanos, depois eu mostro aqui mais detalhes desse esqueleto, da inscrição que tem ali. Temos a presença do Pai, que entrega seu Filho, com a presença da pomba do Espírito Santo, né? Então nós temos toda a Trindade aqui, né, representada, né? O próprio Pai, o Filho e o Espírito Santo aqui dados. A Virgem está à esquerda, com São João à direita, que é o próprio autorretrato de Masaccio. E abaixo, os doadores da pintura, né? Os doadores, que é a família Lenzi. E no esqueleto, a frase, eu era o que você é. É um memento mori, ou seja, um símbolo da vaidade, um símbolo de que todos iremos morrer, né? De desapego às vaidades terrenas e um apego maior às questões espirituais. E um cromatismo compensado e equilibrado, ou seja, nós temos uma divisão, uma escolha de cores mais equilibradas dentro da pintura. E o ponto de fuga está justamente aqui ao pé da cruz, né, onde as linhas de convergência dos caixotões dessa abóbada de berço, que remete, lembra, né, até aqueles arcos triunfais romanos, a arquitetura romana com seus queixotões, essas linhas vão convergindo para o pé da cruz. Então isso vai gerar a ideia de profundidade aqui nesse famoso afresco de Masaccio, 1427, que é um divisor de águas do estudo de perspectiva. Aqui podemos ver as fotografias que eu tirei no local para termos a ideia desse retábulo, né, digamos assim, dessa capela ilusionista que foi criada com a pintura, com a perspectiva, que é uma grande inovação para a época. Certamente foi um espanto, né? Os próprios efeitos ilusionistas, nós podemos perceber como que esses pilares coríntios, eles têm toda também um efeito de um jogo de luz e sombra que nos dá o efeito tridimensional. Então é uma pintura certamente icônica, um divisor de águas aí no estudo da perspectiva.